o Matheus comentou, a carta da Deolane e outras informações também dos depoimentos, né? Ela escreveu à mão, a carta a gente conta, e a jornalista Fábio Oliveira teve acesso com exclusividade ao depoimento que eu chamo a atenção, estava aqui selecionando alguns trechos, Kátia, porque, de alguma forma, os valores são questionados. A movimentação financeira entre outros familiares da influenciadora foi um dos pontos questionados pela polícia. Inclusive sobre um veículo, né, uma Lamborghini, avaliada em 4 milhões de reais. Jesus. A polícia pergunta, Deolane, de quem foi adquirido o veículo? E aí chama a atenção e a gente começa a entender um pouco dessa conexão e dos valores. Ela explica que comprou o referido veículo da pessoa Darwin, que é justamente o proprietário da empresa Esporte da Sorte, que é justamente a mesma empresa que seria ali, que estaria por trás desses jogos. Ela comprou o carro dele? Do proprietário, do dono da empresa. No depoimento dela, ela explica isso que ela comprou. Então, ela tem toda a documentação de compra. E de onde veio o dinheiro para comprar. Isso a gente não sabe, porque talvez não esteja... Comprovante do depósito, a transferência. Tem que ter, não é isso, doutor Francisco? É isso que a polícia checa. Se eu falei que eu comprei, eu tenho de onde o dinheiro saiu, para onde o dinheiro entrou. Porque tem a questão da apreensão do avião do Gustavo Lima, que a gente agora há pouco comentou. A assessoria do Gustavo nega que esteja agora sob posse dele, que esse mesmo avião teria sido vendido para uma outra pessoa. Não era a Deolane. Não se sabe exatamente. Não, esse avião é outra história, mas a questão é, será que deu tempo de mudar a titularidade? Porque a partir do momento que não muda, é da pessoa. E você precisa saber o seguinte, no momento que o juiz deu a ordem para apreender a aeronave, ainda era do Gustavo, já tinha sido vendida. Então quando foi vendida, tem que saber, né? Se não tiver papel dizendo, se não tiver papel, por mais que eu deixei na boa fé, eu vou acabar envolvido. Não existe boa fé, hoje em dia não pode existir. E na realidade é o seguinte, tem como ele provar que vendeu? Tem. Ele vai mostrar o dinheiro que entrou na conta, o depósito, e vai falar, olha, tá aqui, vendi. Pronto. Tem um outro detalhe aqui, ó. Por qual motivo as movimentações de dinheiro entre as contas de Kaique Bezerra, que é o filho da Deolane, e a sua mãe, Solange? Qual a origem desses recursos? A Deolane diz que não sabe falar sobre as movimentações desse dinheiro. Não sabe? Não sabe explicar entre a conta do seu filho e da sua mãe. Mas o Kaique trabalha? Trabalha, como ele também se tornou influencer, ele também ajuda na empresa de comunicação, porque um dos pontos levantados durante o depoimento e a investigação foi a criação de uma empresa de comunicação que faria publicidade. Sim, mas não é um valor muito grande, pelo que eu vi que estava na conta da dona Solange? Sim. Não é um valor assim de, sei lá, 5 mil, 10 mil, 20 mil? Não, são 11 transações de R$ 73.700. E aí, justamente, eles perguntam por qual motivo a empresa Pre-Bookers Cobrança remeteu para Solange essa quantia de R$ 73.700 em 11 transações. A Deolane responde ela fala não sabe informar e que a Solange sim poderia explicar. Porém, a sua mãe realiza trabalhos de publicidade. Então, ela justifica dizendo que poderia ser o pagamento pelo serviço de publicidade da empresa da mãe. Mas isso também é fácil de ser comprovado. Porque a empresa também fez a transferência para a conta da dona Solange e vai dar para saber quem foi o destinatário, quem foi o depositário. Ela tem um outro filho, no caso de Giliardi, que a gente comumente fala que é um filho adotivo. Sim. Mas aqui ele é apresentado da forma... qual a relação da interrogada com Giliardi Vidal dos Santos, que recentemente teve aquela história do carro? Foi. Por qual motivo remeteu para ele um total de R$ 250 mil? Por qual motivo Kaique Bezerra Teixeira remeteu R$ 68 mil? Qual a origem desse dinheiro e o que justificou essas transferências de recursos? Perguntou a polícia. A Deolane responde, o Giliardi é meu filho por afinidade, filho sócio-afetivo. Ela explica que a transferência de R$ 250 mil deve ter sido por um presente ou um pagamento de contas do filho. E que não sabe informar o motivo dessa movimentação de um filho, do Kaique, para essa outra conta, no valor de R$ 68 mil. E que acredita que esse dinheiro do filho seja referente aos trabalhos também de publicidade da empresa que ela criou. Lembrando só uma coisa, gente, o que o Matheus está mostrando agora não é a opinião dele, nem nossa. É o depoimento. O doutor Francisco é advogado, ele está aqui até para fazer a gente entender, vocês de casa, o que está acontecendo, o que acontece num momento como esse, mas em hipótese nenhuma a gente está questionando ou dizendo que a Deolane fez, que não fez. É muito pelo contrário, o que a gente está dizendo por exemplo, o dinheiro que entrou nas contas é fácil de ser visto, porque a gente vê da onde veio, parou na minha conta, e se eu emprestei o dinheiro para alguém,
e é isso que a gente tem que aprender a fazer, o doutor Francisco já me ensinou, a gente faz um documento dizendo que você emprestou o dinheiro para fulano, que vai devolver da seguinte forma, ou que você doou para fulano. Tudo tem que ser documentado, né? Tudo tem que ser documentado. E frisando o seguinte, ela hoje no depoimento dela, ela tinha o direito de permanecer calada. Sim, ou seja, é verdade. você tem o direito ao silêncio. E ela optou, então, por responder essas perguntas. Provavelmente porque ela se sentiu segura nessas informações que ela deu, né? E isso é importante, isso é a favor dela, né? Isso é a favor dela, embora não dá para entrar no mérito das respostas. As respostas não parecem apontar para algumas inconsistências que eu acho que é aí que a polícia vai checar. Bom, tudo isso aqui você viu da Fábia. Fábia Oliveira A Fábia que investigou, né? teve acesso a esse documento de depoimento. Tá. Tem mais alguma coisa? Tem uma questão que envolve, no total, 8 milhões de reais aqui. 8 milhões? Agora a cifra aumenta. A polícia pergunta para ela sobre essas duas transferências. Pergunta para a Deolane, a que se refere o valor de mais de 5 milhões transferidos para a empresa Bezerra Publicidade e Comunicação Limitada e 3 milhões e 230 mil reais para a empresa Deolane Bezerra, da empresa de Deolane, para Paybrokers, que é uma outra empresa. Ou seja, a gente está falando de mais de 8 milhões. Qual a origem desse dinheiro? Ela falou. Apostas esportivas ou jogo do bicho? A Você tem polícia, história de jogo do bicho junto? a polícia traz a suspeita sobre jogo do bicho, que também é ilegal no Brasil. Ilegal mas que tem uma banquinha a cada esquina, todo mundo sabe. Não, sim. Concorda? Sim, mas é crime, né? É crime, mas assim, Não, ao mas mesmo todo mundo sabe onde tempo... tem. É que no caso, ela não seria a vendedora da esquina, Sim. ela seria a banqueira. Então, mas... ela seria Tipo banqueira? Castor de É como se ela Andrade, tivesse um essa coisa? banco? Com esse Esse valor, valor não é uma 8 banca? milhões não é o que se arrecada então na a banquinha da situação é esquina. como se ela tivesse... Ai, gente, eu nem sabia. Eu nunca Se ela tinha parado para fosse- pensar nisso. Não estava falando de um crime menor? Estava falando de que ela pode ser um banco do crime, assim? É A gente isso? não sabe ainda quais são todos os crimes, eu diria até que nem a própria polícia sabe, porque assim, ela sabe o ponto de partida, que é lavagem de dinheiro. Mas a ramificação, e ele fala, não. E ela fala de organização criminosa. Ela vai desenvolver a investigação e podem surgir outras figuras, como o jogo do bicho, Mas como foi dito aqui, você acha que eles acham que é tipo um banco Ele que só ela deu duas tinha? opções pro delegado, ele já perguntou, né? Porque na realidade ele está dizendo o seguinte, como é que entra 8 milhões? 8 milhões, em São 8 mil tese, reais. não entra para a banquinha da esquina. É isso. E a versão dela, só para a gente dar a informação completa, é justamente que, a partir do momento que ele dá para ela a opção apostas esportivas ou jogo do bicho, a resposta da Deolane é nenhuma das duas, porque ela diz o seguinte, essas transferências foram decorrentes de trabalho de publicidade. Ou seja, ela explica esses 8 milhões como trabalho de publicidade, nem aposta esportiva e nem jogo do bicho. Em quase todas as respostas, ela usa o termo que é contrato de publicidade. Isso, aparentemente, é a linha de resposta que ela segue. Sim. Porque se Mas tem for que um ter um contrato de contrato, não publicidade que ela simplesmente não declarou o valor, aí o crime é sonegação fiscal. Ela paga o imposto. Aí sim. você teria que pagar o imposto. Mas se eu não me engano, um tempo atrás, para você que está chegando agora, a gente está falando do caso da Deolane e o que o Matheus estava contando para a gente agora foi até uma investigação da própria Fábia Oliveira em relação ao depoimento da Deolane e os questionamentos que o delegado fez a ela de dinheiros, quer dizer, dinheiro numa quantidade muito alta. Então, transferência de 5 milhões, de 3 milhões para duas contas e perguntou se esse dinheiro vinha do jogo do bicho ou se vinha do... Qual foi o termo que ele usou? Apostas esportivas, Apostas uma vez que tem esse esportivas, questionamento isso. em relação à empresa de bet, em Esses que são os ela é a bets. garota propaganda, influenciadora, mas ao que se sabe, a polícia coloca para ela ali só duas opções. Se de fato essa movimentação desses 8 milhões seriam justamente do jogo do bicho ou das apostas, e ela não responde. É que ele deixou entender, tudo bem, eu acho que ele não disse às claras, eu pelo menos não entendi, eu não sou advogado, talvez o doutor Francisco tenha entendido às claras. Mas que, porque, na verdade, o delegado, o doutor Renato Rocha, ele está com um critério muito grande, eu acho, de investigação aliada a não falar demais para não prejudicar a própria investigação. Preservar. Preservar. E ele ali citou, en passant, se seria um caso de um banco, né? Que é como se ela fosse um banco dessas empresas, dessas instituições, assim diria, Lembrando né? o seguinte, nos 19 mandados de prisão de hoje, e além dos de busca e apreensão, você tinha pessoas físicas e pessoas jurídicas. Inclusive empresas que são fintechs, que são O que é empresas... fintech? Fintechs são empresas financeiras que Ah, operam, tá, às vezes, tá. como banco Empréstimo. digital, esse tipo de coisa. Então, você tem busca e apreensão em fintech, você tem busca e apreensão em seguradora hoje, empresa de seguro. Você tem busca e apreensão em empresa de eventos esportivos.
Você falou de seguradora, não teve um questionamento, lembra um tempo atrás? Que ela teve um problema no carro e aí não foi que a seguradora tinha que entregar um outro carro? Não teve um negócio desse? Vocês lembram? Eu lembro dessa atrás, situação. eu não lembro direito como foi a história. Que ela foi para as redes sociais falar sobre isso, não foi? Ela queria o ressarcimento, mas teve um problema. Teve não me recordo direito o que é. Quando o doutor falou de seguradora, eu falei, mas tinha um trem quando ela... Lá atrás, acho que faz 1 ano e pouco, né? Quase 2 anos. Teve um problema com um dos carros dela, sim. É. Eu acho que é importante a gente colocar aqui uma questão que também vai do depoimento dela, que é uma informação que a Fábia Oliveira também teve acesso, é a garantia dela em relação à receita mensal, tá? Que eu acho que é uma curiosidade de muitas pessoas. Por mês? A gente, porque a gente estava falando aqui sobre esse valor de ativos, né? Eu acho que a grande questão é se o patrimônio dela é de 2 bilhões, se de fato Em quantos anos ela juntou 2 bilhões? Então, a questão é que ela declara nesse depoimento que aconteceu agora há pouco, que a gente está contando aqui para vocês com mais detalhes em primeira mão, ela diz ao delegado e à equipe de polícia que a renda mensal dela, proveniente então do trabalho de advogada e influenciadora, é de 1,5 milhão. Tá? Por mês? Por mês. Então, se a gente fizer essa conta, vamos considerar que ela tem pelo menos um faturamento de 18 milhões por ano. Sim. Né? Se são 18 milhões por ano... 10 anos são 180 milhões. Como que ela tem Para você chegar nos bilhões, a vida inteira não chega. Por isso que eu levantei a informação que a Daniela, irmã dela, fez questão de explicar que ela não tem esse patrimônio, que em nenhum momento ela declarou esse patrimônio de bilhão. Ela disse que o patrimônio dela, ela declara e paga imposto. Eu acho importante falar isso. Não foram 22 carros apreendidos só nessa primeira operação da investigação? Mas não são todos dela, não né? são todos, e a Daniela, inclusive, estava explicando isso, porque falaram da apreensão de avião, de helicóptero, de vários carros. De barco, né? De barco. Então, quer dizer que tem mais gente envolvida que tem também outros patrimônios. Isso é no total. Não quer dizer que tudo seja da Deolane. É o que eu estava dizendo. Se a operação de hoje atinge 19 pessoas físicas e jurídicas, e ela é uma fase da operação, você vai ter muito mais, 20, fatia, 50, 100 pessoas envolvidas, basta, e eu acho que é isso que a polícia vai trabalhar, que 1 ou 2 pessoas façam uma colaboração premiada, e às vezes a pessoa faz a colaboração em busca de uma pena menor ou até de uma isenção de pena. Ela conta para o delegado... O caminho, como é que a coisa fica dando errado. E quem eram as pessoas. Isso. Hoje você tem na lei brasileira uma delação a figura de você fazer. Você tem tem 2 figuras já no Brasil. Uma que é do delator, e aí você reduz a pena, e uma que a gente chama de whistleblower, que é a pessoa, grosseiramente falando, dedo duro, que a pessoa pode conseguir até uma isenção da pena, a depender do que ela entrega. Mas aí eu vou falar como pessoa leiga que sou. Tá, se a gente está falando de crime organizado, não estou dizendo por causa da Deolane, gente, estou dizendo investigação. Você tem até a Interpol, que é lavagem de dinheiro internacional, estou falando de crime organizado. Não estou falando da Deolane, caso Deolane, de ninguém investigado. É sobre a operação. Você está falando de crime organizado. Nos dias de hoje, a gente sabe mais do que nunca como funciona isso, né? Quer dizer, é muito maior do que a gente imagina. Por mais que a gente imagine que seja grande, é muito mais. Muito mais complexo e muito mais sério. Se eu tiver errado, você também me ajuda. Claro, vamos lá. Quando a gente fala em delação, em delator, em dedo duro, a gente não fala da pessoa também colocar ela e outros ali em risco, a vida dela e de outros, porque a gente está falando de uma situação que a gente vê em filme, mas que a gente sabe, por exemplo, na Itália, a máfia é isso. Sim. Aqui também não acontece? O Tribunal do Crime? Crime organizado. E na realidade, o que dizem é que o crime organizado aqui já tem, inclusive, ligação com a máfia italiana. Em 24 países? Mas você tem, por exemplo, pelo fato de ter a Interpol, você pode fazer uma colaboração e buscar que nos Estados Unidos isso funciona. O programa de proteção a testemunhas, onde eles escondem testemunhas, a pessoa começa uma nova vida. No Brasil isso não existe. Gente, entenda bem, eu não tô dizendo que não tem que se fazer a delação premiada. Eu estou só, se fosse questionando, né? Questionando, porque eu não entendo. Se fala um negócio desse, eu falo, meu Deus, a pessoa tem que ter muita certeza de tudo, concorda? E tem uma proteção, saber que não vai acontecer nada com ela. Estudos mostram que o efeito psicológico da prisão sobre as pessoas é altíssimo. Isso é uma então verdade. você vê que, a gente mencionou a Lava Jato, você tinha pessoas altamente preparadas psicologicamente, que eram CEOs de empresas. Mas chegou ali, né? E que não resistiram. A pessoa, um resiste 1 mês, outro resiste 2 meses, mas chegou uma hora, o cara falou, qualquer coisa é melhor que isso aqui, ainda que eu possa, né? Então eles falam. Então também existe esse tipo de coisa. As pessoas ficam presas meses e meses, caem numa depressão profunda e aí você não sabe. É que o que me faz questionar é que nem sempre
os peixes grandes são os que pagam, e sim os peixes pequenos, isso no mundo inteiro, né? Quando se fala em crime organizado. E aí é algo tão longe da realidade da gente. Ontem a gente falava disso, não sobre esse caso, mas o quanto que a gente vive num nicho que a gente conhece, que é o nosso. Mas é um milésimo do nicho que existe por aí. E quando a gente se depara com outros nichos que a gente desconhece, a gente se sente tão miúdo, tão nada, que você fala, gente, eu não sabia que isso existia. Então, para a gente leigo, é algo que, por mais terrível que a gente ache, é muito mais leve do que na realidade deve ser, né? E tem um outro detalhe, quer dizer, quando você vai ter 50, 100 pessoas investigadas, eu acho que esse é o cuidado que o delegado tomou em não querer pessoalizar. Ele falou, olha, eu não quero pessoalizar em fulano ou cicrano, ou seja, ele não quis citar Deolane, Gustavo Lima, ninguém. Ele protegeu, na verdade. Né? Não, é porque na realidade é o seguinte, vamos supor que a Deolane ou que o próprio Gustavo Lima sejam inocentes, Então, eles não têm nada a ver. Se ele pessoalizar, jogar toda a operação em cima deles e provar que eles são inocentes, ele fica desacreditado, entendeu? É verdade. Então, ele tem lá 100 pessoas, pode ser que a Deolane, que outros 10 sejam inocentes e pode ter outros que não sejam. Mas eu acho que o doutor Renato Rocha, ele está muito correto na postura dele, firme, né? Você vê que é um delegado muito preparado, né, doutor? Sim. Usa os termos corretos. E ele não está interessado, porque eu acho que para a polícia, doutor, não interessa se é Deolane, se é fulano, se é famoso. Ela quer fazer o trabalho dela, ela quer investigar e pegar as provas, não é isso? E que é o mesmo, quando eu digo proteger, ele não quer deixar nenhuma brecha das pessoas fazer errado, entenderem que ele está acusando, quando na verdade ele só está investigando, que são coisas distintas, E né? com base numa ordem judicial, Sim, ou seja, sim. ele está Não cumprindo a achismo. ordem judicial. Então não é um achismo. Tem mais informação aí, Matheus? A gente tem, Kátia, uma informação que é em relação à decisão da Deolane escrever uma carta de próprio punho. Ela escreveu a carta dando, então, uma atualização em relação ao que vem acontecendo nas últimas horas. Acredito até pelo compromisso que ela tem em relação a todas essas especulações. Acho que vale destacar que um dos pontos que ela fala aqui e que eu vou compartilhar com vocês nessa carta... Pode a ler gente ela tem mais toda pra também, não posso tem ler? problema. Pode. Mas quer falar também, fala. Fica à vontade. Não, é porque tem um destaque aqui em relação ao que ela faz questão de declarar no fim. Vamos, então, seguir, que aí eu destaco o que a irmã na dela hora. disse Tá posterior bom, à tá carta. bom, fechou. Abre aspas. Hoje não teve Boa Tarde, Brasil, mas estou passando aqui para tranquilizá-los e afirmar mais uma vez que estou sofrendo uma grande injustiça. É notório o preconceito e a perseguição contra minha pessoa e minha família. Mas isso tudo servirá para provar mais uma vez para todos vocês que não pratico e nunca pratiquei crimes. Ela coloca crimes entre aspas. Confesso para vocês que estou destruída ao ver minha mãe passando por tamanha humilhação. Eu passaria 1 ano, 10, 20 ou mais para provar minha inocência, mas com ela, não, reticências. Peço oração para todos vocês. Obrigado pelo carinho, reticências. Já estou aqui de novo. Esquece que é o bordão dela, que a mãe tá enjaulada, 3 pontinhos, só para descontrair, diz ela. E lembrando, todos os impostos estão pagos. E ela escreve pagos em caixa alta e foi o que eu disse. Agora há pouco nas redes sociais, a irmã dela voltou para atualizar e dar garantia de que sim, esse patrimônio da Deolane está sim declarado de acordo com a família, com os impostos pagos e que elas têm certeza que elas vão conseguir provar a inocência da influenciadora. Mas isso é muito bom. Claro. Eu acho que o principal é isso. E quando a Deolane fala, eu tenho certeza, eu posso levar um tempo, mas vou provar, é simples isso para a justiça, Eu acho né? que, na realidade, a carta dela foi uma carta bastante boa. Porque ela diz o seguinte, ela usa o termo provarei. Eu vou provar e que todos os impostos estão recolhidos. Então. E isso realmente é matéria de prova. Você vai juntar todas as guias, demonstrar todas as operações e se ela tiver razão, realmente ela não teria que estar faz um envolvida. levantamento de tudo, não é? A perícia que vai ser feita pela polícia, etc. e tal, se mostra todos os pagamentos e aí ela comprova que a parte dela, por isso que o delegado não quis pessoalizar, porque pode ser que ela prove e ela realmente não esteja envolvida, mas pode ser que outros estejam. Sim, Então e ela ele não pode... quer limitar essa operação a ela, mas assim a 100, 200 pessoas que vão entrar. Né? Porque ninguém sabe. Ainda estamos em 20 e poucas pessoas, mas ninguém sabe o objetivo. E certamente eu vou ter uma parte das pessoas que vai conseguir provar que estava agindo legalmente e outra que não vai.